Olá, pessoal, tudo bem? Estamos de volta, hoje com a aula de número 7 de Matemática 3. Na aula de hoje, nós vamos aprender tudo sobre elipse, que é a primeira cônica. Tá? Eu gostaria que vocês observassem aqui essa figura. Nessa figura aparece aqui um cone, tá? Aqui nós temos um plano, né, seccionando aqui o cone. E observe que a interseção do plano com o cone dá essa curva aqui, ó, essa curva fechada, que nós chamamos de elipse. Então, daqui surge a elipse, por isso que ela é chamada, ou por isso que ela é uma das cônicas. Então, vamos ao seu estudo. Bom, vamos definir o que é uma elipse. Considere dois pontos F1 e F2 no plano alfa e 2C a distância entre eles. Olha só, então nós temos aqui, né, o plano alfa, e aqui nós temos o ponto F1 e F2, e a distância entre eles igual a 2C, que a gente chama de distância focal. Bom, elipse é o conjunto dos pontos do plano alfa, cuja soma das distâncias aos pontos F1 e F2 é a constante 2A, com 2A maior do que 2C. Então, observe que o ponto P, que é um ponto da elipse, olha só, se você somar a distância dele para F1 mais a distância dele para F2, se você somar essas duas distâncias, essa distância vai caracterizar exatamente essa curva que nós chamamos de elipse. Bom, então nós temos aqui numa linguagem mais simbólica que elipse é um conjunto formado por todos os pontos do plano alfa, tal que PF1 mais PF2 é igual a 2A. Vamos agora conhecer os seus elementos principais. Olha só, em uma elipse, o que nós destacamos aqui? Nós podemos destacar os focos, né, que é F1 e F2. Podemos destacar também o ponto O, que é o centro, né? Na realidade é o ponto médio aqui entre os dois focos. Certo? O que mais? Nós temos A1, A2, que é o eixo maior, né? Que é esse eixo aqui, ó, o eixo horizontal aqui nesse desenho. Nós temos B1, B2, que é o eixo menor, B1, B2, é esse segmento que está na vertical. 2C é a distância focal, a distância dos focos. Tá? E não esqueça que se 2C é a distância focal, apenas um C corresponde aqui à semidistância focal. 2A é a medida do eixo maior e 2B é a medida do eixo menor. E C sobre A, e essa razão, nós chamamos de excentricidade da elipse. Ou seja, essa razão ela mede o grau, né, de achatamento dessa curva em relação aos eixos. E aqui nós temos o que a gente chama de relação notável da elipse, né? Ou seja, o quadrado do semi-eixo maior é igual à soma dos quadrados do semi-eixo menor e da semidistância focal. Tá? Vai ser muito importante, daqui a pouco a gente vai utilizar essa relação. Tá? Nós vamos agora conhecer a equação reduzida da elipse. E nós temos algumas situações que a gente vai considerar. A primeira situação é quando o centro da elipse está na origem do sistema cartesiano e os focos estão sobre o eixo OX. É o que nós temos aqui. Tá? Então, observe. Na primeira situação, né, que os focos estão sobre o eixo OX, e aí a equação da elipse vai ser representada dessa forma aqui. Vai ser x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. É muito importante vocês observarem aqui nessa equação que o semi-eixo aqui, ó,
a medida do semi-eixo maior fica embaixo do x, ó. É o denominador do x ao quadrado. E o menor fica embaixo do y. Muito importante isso. E aqui nós temos a relação notável, que a gente vai usar mais adiante. Segunda situação, quando o centro está ainda na origem do sistema cartesiano e os focos estão sobre o eixo OY. Olha só como é que ficou aqui a elipse. Ó. Agora os focos estão onde? Pertencem ao eixo OY. Neste caso, a equação reduzida da elipse fica dessa forma aqui. Né? Se você comparar essa equação com a anterior, o que você percebe? É que quando os focos estão sobre o eixo OY e o centro na origem, olha, a medida do semi-eixo maior fica sobre, né? Isso aqui embaixo de quem? Do y ao quadrado. E o menor fica embaixo do x ao quadrado, aqui no denominador. E aqui nós temos a relação notável, né? A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Bom, vamos para a terceira situação. A terceira situação é quando a elipse está com o centro fora da origem. Olha só, não está mais na origem. Né? O centro agora tem coordenadas x0 e y0. E aqui o eixo maior ele é paralelo ao eixo AX. Então, neste caso, a equação reduzida da elipse vai ficar assim. Olha, o quadrado de x menos x0 sobre a ao quadrado mais o quadrado de y menos y0 sobre b ao quadrado igual a 1. É importante perceber que aparecem aqui olha, as coordenadas do centro, do ponto O, que é x0, y0, e aqui embaixo aparecem os semi-eixos maior e menor. Né? O maior no denominador do x. E aqui nós temos a relação notável. Quarta situação. O centro está fora da origem. Né? O centro tem coordenadas x0 e y0. E o eixo maior, né, A1, A2, ele é paralelo ao eixo OY. Então, neste caso, a equação ela fica assim, o quadrado de x menos x0 sobre b ao quadrado, mais o quadrado de y menos y0 sobre a ao quadrado, igual a 1. Observe que o maior está no denominador do y e o menor está no denominador do x. Muito bem. Bom, vamos ao exercício de uma questão 50 do PSC de 2017. Olha como estava na prova. Considere a reta menos x mais y igual a zero e a elipse dada por x ao quadrado mais 8y ao quadrado igual a 4, representada na figura a seguir. A distância entre A e B, pontos de interseção da reta com a elipse da figura, deve ser. Então, nós temos aqui uma elipse. Né? Observe que ela está centrada aqui na origem e os focos sobre o eixo OX. E a reta, aqui que passa pela origem, né? Está intersectando a elipse em dois pontos, que são os pontos A e B. E ele quer exatamente a distância. Aqui nós temos algumas alternativas, que são as 5 alternativas que aparecem na prova. E vamos agora para a solução. Vamos lá. Primeiramente, a gente vai agrupar as duas equações, formando um sistema de equações com duas incógnitas. Né? É importante perceber que a primeira é uma equação do primeiro grau e a segunda do segundo grau. O que a gente vai fazer? Nós vamos fazer por substituição. A gente vai isolar o y, vai ficar y igual a x na primeira, e substituir na segunda equação. Feita a substituição, nós ficamos com x ao quadrado mais 8x ao quadrado igual a 4. Reduzindo os termos semelhantes e isolando x ao quadrado, né? A gente faz aqui por fatoração e encontramos dois valores possíveis para x. X igual a 2/3 ou x igual a menos 2/3. Se o x for 2/3, substituindo na equação do sistema, nós descobrimos que o primeiro ponto, né, o ponto A de interseção tem coordenadas 2/3 e 2/3. Já o segundo ponto vai ter coordenadas, que é o ponto B, menos 2/3 e menos 2/3.
Com esses dois pontos, nós temos condições de calcular agora a distância pela fórmula da distância entre dois pontos. Então, a distância entre A e B vai ser a raiz quadrada do quadrado de menos 2 terços menos 2 terços, mais o quadrado de menos 2 terços menos 2 terços. Efetuando essa adição, vai dar menos 4 terços ao quadrado mais o quadrado de menos 4 terços. Calculando as potências, nós temos 16 nonos mais 16 nonos, que é igual a 32 nonos. E aí, extraindo a raiz quadrada, né, a gente pode fatorar o 32 em 16 vezes 2 para facilitar o cálculo. E encontramos uma distância de 4 raiz quadrada de 2 sobre 3. Então, essa é a distância entre os pontos A e B, que são interseção da reta com a elipse. Consequentemente, alternativa C de casa. Bom, nós vamos agora para o segundo exercício de fixação. Considere a elipse cuja equação é 9x² mais 25y² igual a 900. A distância focal dessa elipse é... Então, ele quer a distância focal. E aqui nós temos as 5 alternativas. Bom, vamos à solução. Essa equação, ela não está na forma reduzida, né? Ela está na forma que não é reduzida. Então, o primeiro passo é transformar essa equação para a forma reduzida. E como é que a gente faz isso? Primeiramente, vamos transformar o segundo membro igual a 1. Para isso, nós vamos dividir toda a equação por 900. Dividindo toda a equação por 900 e simplificando 9 por 900, que vai dar x² sobre 100, 25 por 900, que vai dar y² sobre 36, igual a 1. O 100 ele pode ser escrito como 10² e o 36 como 6². Por que a gente precisa transformar esses números em quadrados? Que é para nós enxergarmos os valores de quem? Dos semi-eixos A e B. Né? Como os focos estão sobre o eixo OX, então o eixo maior está onde? Está embaixo do x². Então, o A, consequentemente, é igual a 10 e o B é igual a 6. Com o valor de A e o valor de B, e aplicando a relação notável, nós conseguimos encontrar o valor de C. É só substituir A por 10, B por 6 e encontrar o valor de C. 10² é igual a 100, igual a 36, igual a C². 100 menos 36 é igual a 64. Se 64 é igual a C², aqui dá para a gente transformar isso numa equação de segundo grau completa, que nós fatoramos e encontramos C igual a 8 ou C igual a menos 8. Como nós queremos a distância focal, por definição, que é a distância focal? 2 vezes C. Como C é 8, 2 vezes 8, 16, alternativa A. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. E não esqueça, E² Plus, o seu canal para aprender matemática. Eu sou o professor Edson Soares e até a próxima aula.